Olá equipe, tudo bem? A intenção desse vídeo é a gente fazer uma simulação de funil, tá? Para que os nossos RCAs tenham a perspectiva tanto do que a gente, quando desenha um projeto comercial, o que a gente visualiza e deslumbra para a nossa força de vendas, que além de força de vendas nos representa nas suas respectivas regiões, tá? E o objetivo aqui é um exercício mental, tá? Do que a gente imagina dentro de um padrão. Obviamente, esses padrões eles não são perfeitos, tá? Existem RCAs que estão em áreas que o próprio cluster que ele é colocado já diz, são áreas mais densas, mais populosas. Em tese, ele tem mais clientes na carteira. Então, a questão de poder aquisitivo, questão de densidade demográfica e a própria rentabilidade da região, enfim, a renda, né, da população, a gente sabe que isso influi, mas ao fazer essa simulação, eu considerei esse cenário numa espécie de média, tá, que a gente tem no Brasil, e eu queria apresentar para vocês, tá? Eu vou tentar aumentar aqui um pouco para ficar bem mais fácil. Então a gente está falando aqui de uma simulação de funil, tá? A simulação considera que o RCA tenha 100 clientes na carteira e que ele tenha um ticket médio de R$ 1.300 por pedido. Então isso é uma média, ele faz pedidos maiores e pedidos menores, e a composição de 1.300 é o que a gente vem observando na média dos pedidos, tá? Então aqui, vamos começar com o mês de julho, que é onde nós estamos agora, a presente data do 6 de julho de 2020, tá? E a gente, que eu entendo aqui, tá? O esforço inicial do RCA, tá? Então ele vai fazer aqui uma simulação de cobertura de carteira de 10%. Então ele tem 100, ele faz a cobertura de 10%, ele passa a ter 10 vendas novas, tá? E um faturamento em cima desse ticket médio de 13 mil. Tá? Ele não tem aí nesse momento recompra e ainda vamos supor que ele não fechou com nenhum revendedor porta a porta na cidade dele. Então nesse mês ele fechou 13 mil reais. Perfeito? No mês subsequente ele faz o mesmo esforço de vendas e ele vai colocar 10 novos PDVs para dentro. Tá? Então são mais 10 além dos 10 que ele já tinha aberto no mês anterior. Então somando aqui exatamente mais 13 mil reais, porém nesse mês ele conseguiu também abrir aqui um revendedor porta a porta, que é uma média bem baixa. Normalmente os porta a portas eles costumam fazer um pedido bem maior do que esse, mas a gente está tirando por média, então aqui ele já passa a ter um total faturado de R$ 15.500. No mês 3, a gente considera já uma queda do que a gente chama de Early Adopter, né? Que é aquele PDV que já adere de cara. E aqui a gente já entende que o RCA já começa a ter uma resistência na abertura de novos PDVs. Tá? Então aqui de clientes novos, ele já abriu 8 clientes novos, fez 10.400, porém aqui a gente já entra num cenário de recompra de lojista. Tá? Que é onde o lojista já passou 60 dias com o pedido, então ele já entra com essa recompra. Então esses 13 mil reais aqui já vem do faturamento de recompras do mês de julho, ou seja, 2 meses acima. Tá? Também o PAP dele, o PAP vai manter sempre essa média aqui até mudar a virada que a gente entende aqui de valores. Tá? Então aqui nesse mês, com as vendas novas e a recompra, ele já fez 25.900 em faturamento. Tá bom? No mês 4, nós estamos falando aqui de outubro, o RCA já abriu 5% dos clientes da carteira dele. Então ele abriu aqui 5 novos clientes que entraram com 6.500. E aqui ele também entrou com o mês aqui de agosto, fazendo a recompra em outubro, 13 mil reais mais 2.500. E aqui ele foi para 22 mil de faturamento. Antes que alguém pense com relação a por que a gente tá prevendo 60 dias de recompra, a questão aqui é o seguinte: a gente vai passar a fazer ações específicas para recompra. Tá? Então, ainda essa semana, a força de vendas nossa vai receber já um treinamento. Inclusive, eu gostaria que vocês se preparassem para a próxima quarta-feira, tá? No dia 8. A gente vai fazer um treinamento de ação de PDV, onde a gente vai iniciar o nosso projeto tão sonhado, que é de realmente engajar o nosso vendedor de balcão. Tá?
Ele vai começar numa primeira versão e já adianto para vocês, esse projeto ele vai ficar bem mais robusto num futuro muito próximo. Tá? Então a gente vai começar com essa ação da quarta-feira e muito provavelmente ela vai se projetar numa coisa muito mais robusta, aonde nos dá a perfeita sensação de que essa recompra ela vai acontecer, na verdade, até com mais força do que isso aqui, mas a gente, para ser conservador, eu coloco aqui esse número como uma previsão exatamente do número da primeira compra, tá? Mas eu entendo que o que vai estar por vir de trabalho com o balcão vai inclusive aumentar esse ticket aqui, mas vamos continuar. Então fechou outubro, a gente já entra no lançamento de produto, tá? É uma estimativa, não é ipsilitre, tá? Mas ela está bem adiantada, esse lançamento de produto, então é uma coisa que já foi antecipada para a força de vendas, é o nosso Power Security, tá? Então ele está com essa estimativa de lançamento. No momento que esse produto for lançado, tá? Nós estamos falando só dele, tá? No momento que ele for lançado, a gente entende que isso vai dar um gap no mínimo de 38% no ticket médio de vocês, tá? Então esse ticket que era de 1.300, ele passa... Isso aqui é tudo conceitual, tá, gente? Na verdade não é institucional, eu quero deixar isso muito claro, isso é uma visão minha, tá? Esse ticket, na verdade, a projeção que a gente faz é muito superior a isso, tá? Com relação ao que vai chegar. Mas, como volto a dizer, aqui a ideia é ser conservador, tá bom? Então vamos lá, quando você entra no quinto mês, você tem um lançamento na pasta, a ideia é que o seu punch de abertura de clientes ele volte a ficar forte, então você vai capitanear mais 10 vendas novas, tá bom? Só que já considerando o ticket de 21 mil, porque são 10 vezes R$ 2.100. Aqui a recompra também sofre um gap, porque quando o cara for recomprar, você já oferece o nosso lançamento, tá? Então ele também sofre um gap. E também o nosso revendedor porta a porta. Aqui você já entra na casa de 42.140 e aí a gente entra em dezembro também com esse mesmo punch. A gente sabe que o mês de dezembro é um mês para o varejo que não necessariamente é um mês forte de entrada, ele é mais um mês forte de recompra e tudo mais. Porém, como a gente tem um lançamento que a gente acredita muito, a gente mantém essa pegada aqui na simulação. Eu falo a gente, aqui eu, né, com vocês, essa pretensão aqui de abertura de mais de 10% de clientes novos na carteira de vocês. Havendo esse cenário aqui, começa a entrar nessa seguinte situação: 21 mil em vendas novas, 21 mil em recompra, que é exatamente o valor do mês 60 dias para trás, acrescido do gap, tá bom? E mais o nosso porta a porta, 45.200. Em tese, quando eu coloquei aqui, em janeiro, esse 21 mil já sofre um gap de 38%. Tá? Nós estamos falando aí algo que já vai bater muito mais de 50 mil aí, tá? Mais abertura, mais o novo. Então, estamos indo nesse caminho aqui. Tá? Perdão, aqui a gente com 38%, a gente tem que fazer aqui essa conta, tá? Já eu entrego para vocês esse número, então nós estamos falando aqui de janeiro. Porém, essa calculadora, ela está fechando no ano, tá bom? Essa é uma expectativa que eu tenho com vocês, vamos falar assim, tá? Nesse ano, tá bom? Vamos lá. Então, se eu pegar 21 mil e somar com 38%, esse número aqui, que era o fechamento aqui de dezembro, em tese ele já vem aqui para 28.980, praticamente 29 mil, com mais 21, 30, 40, 50, 53.200, ao invés de 45.200. Tá? São simulações, tá bom? Antes que alguém pule aí. Então vamos lá aqui para o fechamento dessa simulação desse funil, onde o RCA tem 100 clientes na carteira. Ele abriu 53 novos PDVs nesse semestre, tá? Então 50% de conversão de ponto de venda, tá? Totalizando nesse final 45.500 de faturamento médio. Na verdade aqui é 45.200, tá bom? 45.200 de faturamento médio. Comissão média de 7,5%. Por que 7,5%? Primeiro que o representante que está chegando nesses números, ele já vai estar trabalhando em frequência máxima de 10% de comissionamento nos itens que pegam 10% de comissionamento. Então a gente equilibra isso daí e tira uma média de no mínimo 5, com mais o gap que vai até 10, 7,5. O valor médio dessa comissão ficaria aqui na casa de 3.440.
queria muito reforçar isso aqui, apenas nos 6 primeiros meses de atuação, de simulação, tá? Eu acho que é um número que ele mostra, é óbvio que esse número pode ser muito maior, a gente inclusive já teve atuações nesse cenário superiores a isso, mas assim, eu vejo que com 6 meses de atuação abrindo o mercado, você está recebendo uma remuneração que pode até não ser a melhor da sua pasta, mas a gente já começa a entrar forte no jogo aqui. E eu gostaria de falar o seguinte, a gente sabe, eu sou de área comercial e todo mundo que está aqui é de área comercial, tem muito RCA que não gosta de começar por aqui. Então aqui é um trabalho forte, é um trabalho pesado, a gente realmente tem que ir no cliente, abrir e tal. Porém, quando a gente começa a chegar nesse cenário de 6 meses, com um portfólio, com uma quantidade de PDVs abertas interessante, aqui já começa o princípio do fazendeiro. Então você já plantou e agora você vai colher. Então aquele velho sonho de tirar pedido até no Zap, de fazer um acompanhamento mais sutil com o seu cliente, como inclusive você provavelmente possa vir fazer, só um minuto, possa vir fazer com outras pastas suas, nesse momento, até esse período, não dá para fazer com a Economizare, porque ela precisa sim que você esteja no frontline, que você esteja apresentando os produtos, que você esteja mostrando o combo, que você esteja puxando venda, apresentando, enfim, fazendo todo o trabalho de entendimento de balcão, dos diferenciais dos nossos produtos. Isso aqui dá trabalho. Não cai do céu, você não consegue abrir 53 PDVs sem botar a bota na rota. Tá? Agora, um cenário que possivelmente você já deva viver com outras representadas, onde você inclusive já pode simular quanto que você ganha e tudo mais, quanto você vai tirar de pedido, você entra a partir desse começo forte, dessa pegada forte. É essa que é a grande lei que envolve não só o nosso negócio, mas como qualquer outro negócio que você se propõe a fazer. Tá? Então, abrir o Zap e achar que o pedido vai estar lá dentro, neste momento aqui não acontece com a gente. E nem com qualquer outra indústria, principalmente indústria startup de inovação e tecnologia diferenciais que a gente se propõe a colocar no mercado. Aqui é que tem que estar o punch do nosso representante para poder fazer isso aqui e depois começar a colher já a sua entrada mínima ali de R$ 3.400 por mês. E aí sim, tá? A gente já começa a esperar que a indústria, quando a gente tem uma média de representantes assim, voe, porque isso aqui faz a indústria realmente voar quando a gente chega num patamar com uma força de vendas do tamanho que a gente vai ter e todos os processos que a gente sempre quer, sempre sonhou, publicidade, marketing, provavelmente aconteça com uma velocidade imensa. E detalhe, esses números aqui não estão contemplando nada disso, tá? Estou contemplando o cenário que nós temos hoje de portfólio. Então, em determinado momento aqui no mês de novembro, a equipe inteira entregando cenários parecidos com esse, eu tenho certeza, é uma questão, volto a dizer, esse vídeo aqui não é um vídeo institucional, tá? É um vídeo meu como gestor da equipe Suno, que eu acredito fortemente que isso venha acontecer. Então, assim, esse é o momento que a gente pode começar a esperar coisas que vão além do que a gente já faz, de que não é pouco, tá bom? Vamos aqui, vamos continuar. Aqui tem um bônus, tá? Então, eu estou falando com provavelmente 1/3 dessa equipe, que é o bônus aos melhores por região, que é o atendimento da revenda de gás. Esse termo melhores por região, pode até haver um cara que seja um RCA que seja melhor na região, mas ele não tem tempo ou não tem disponibilidade para fazer isso. Mas o termo fica esse, tá? Bônus aos melhores por região é um projeto que já foi antecipado, a caveira dele, né? O esboço dele já foi antecipado na nossa última conferência. Isso vai ser feito via diretoria para passar para a gente num período que a gente considera aí bem curto, tá? Onde vai ter desenhada toda uma operação em cima disso, que a gente vai falar mais aprofundadamente, principalmente com quem vai entrar nesse game aqui. E essa aqui, eu estou sendo extremamente conservador, tá? Porque a comissão mínima projetada atendendo 15 revendas é muito pouco. Dá trabalho, tá? Dá trabalho, vai ter que ir lá na revenda, gastar uma gasolina, visitar. Mas assim, o projeto, ele acontecendo, ele vai vir top-down, ele vai vir de cima para baixo,
e a gente vai apenas rodar a ferramenta que já vai ter própria para esse tipo de atuação, tá? Então, isso aqui é muito pouco, tá? 15 revendas de gás é quase o que eu tenho na minha cidade aqui que eu tô, eu tô do lado de uma grande cidade, mas eu tô numa cidade pequena. É praticamente aqui o número dessa cidade, tá? Praticamente não, mas Bom, eu tô numa cidade de 15 mil habitantes e aqui existem 7 revendas de gás. Então, por aí vocês tiram. Quem quiser ver a sua quantidade de revenda de gás, é só entrar no site da ANP e ver a quantidade de revenda de gás que tem na sua cidade, você vai ficar provavelmente assustado. Então, é uma projeção bem modesta essa daqui, tá? Que também não vai cair do céu, isso requer bastante trabalho, tá? De visitação, tal, mas é uma coisa que roda bonitão, vai rodar bem tranquilo. A gente já simulou isso aqui em Londrina, tá bom? E vai ser bem legal para quem conseguir entrar nesse projeto, tá? Então, fazendo aqui esse líquido aproximado bem modesto, tá? Em 6 meses você já pode estar olhando aí, em dezembro uma rentabilidade líquida de R$ 6.450. Honestamente, não acho nada mal, não acho nada mal. Tem grandes indústrias aí que não pagam isso daqui, né? Até para gerente de conta não recebe isso daqui. Então, assim, gente, nós estamos só começando, tá? Eu não vou aqui falar de lançamento, de novidade. O que a gente tem é isso aqui que dá para fazer e não é nada mal, tá? Ah, Pedro, mas você deu um exemplo que eu acho que na minha cidade eu não chego nisso. Cara, mas se você está numa cidade menor, tudo na sua cidade vai ser proporcionalmente menor. Então você tem que ter esse entendimento. Você não tem como você ganhar a mesma coisa que tem uma pessoa morando em São Paulo, capital. Não dá, a quantidade de PDVs é muito maior, o público de compra é muito maior, o giro é mais rápido. Então todas essas coisas acontecem, tá? Porém também você tem algumas vantagens, até porque eu sei que eu estou morando aqui numa cidade agora que não é uma cidade capital. Eu sei que tem muito custo de vida também seu que não é igual de quem mora numa capital. Então são coisas da vida, não tem a ver com o nosso business, mas é óbvio que isso aqui, volto a dizer, é um número aproximado para ilustrar essa dinâmica, que é isso aqui que eu gostaria que todo mundo tivesse em mente, inclusive para fazer com as suas próprias outras pastas de representação. Tá? Você seguindo essa trilha aqui, sabe, não tem meme, não tem frase de motivação, não tem. É isso aqui, cara. Faz isso aqui. A gente está se comprometendo sim e dá um apoio muito forte na questão do giro do PDV. Vocês vão ver, as ações já vão sair agora aí, tá? E já até estou adiantando que elas vão se ganhar musculaturas de acordo com o andar dela, tá? Então é perfeitamente razoável você estar falando de um giro aqui de 60 dias, tá bom? Médio, tá? Então a frase que eu finalizo vai chegar o ano de 2021, temos novos projetos, novo ano, e aí? Quem vai querer estar aqui durante essa próxima jornada? Tá? Nós estamos falando aqui dos nossos 6 primeiros meses com a equipe Suno, e eu realmente espero que essa equipe faça mais do que isso, ou que faça dentro da sua proporcionalidade de região, números muito próximos ou iguais a essa proporcionalidade aqui colocada, tá bom? Vou encerrando por aqui, qualquer dúvida chamem, tá? Mas é muito importante que o nosso RCA tenha noção de onde ele está pisando, tá? Tenha noção de onde ele está, do que ele precisa fazer para começar a atingir os números. Não adianta querer começar a vender sem fazer esse dever de casa aqui. É você abrir, né? Fazer a sua abertura de carteira, porque eu quando contrato eu sei exatamente quantos clientes, quantos PDVs cada RCA tem, e tem RCA aqui que tem o dobro disso aqui, tá? Então tem RCA que tem 80 é um número que aparece muito, tá? Então de 80 a 120 é onde a gente está posicionado com a carteira de cada um de vocês. Cara, se você não conseguir abrir a metade, a gente está dando aqui um cenário de metade da tua carteira aberta com um ticket razoável, tá? Considerando várias situações aqui que poderiam ser amplificadas. A própria questão do PAP, ele pode ser amplificado também na cidade. Depende também da cidade, né? Você está lá no interior do Ceará, é mais complicado você ter 2 PAP, tá? Porém, se você está já numa capital, acima de 600, 700 mil habitantes, não é nada impossível você fechar um PAP. Inclusive, eles nos procuram com muita intensidade. Vocês sabem que eu estou sempre recomendando para todo mundo. Beleza, gente? Estamos encerrando por aqui. Qualquer dúvida é só chamar.